O nome dela todo mundo conhece. Para bilhões de pessoas, ela é um símbolo de fé, de pureza, de maternidade. Mas, sabe, por trás do ícone, da arte, dos dogmas, existiu uma mulher de carne e osso. Hoje a gente vai desvendar a história de Maria. Pois é, vamos mergulhar fundo nisso. A grande questão que vai nos guiar é exatamente essa. A gente vai tentar separar a pessoa do símbolo para entender como uma coisa se transformou na outra. É uma jornada que passa pela fé, pela história e pela cultura. E que jornada, hein? A história de Maria começa num lugar que, olha, era bem improvável. Nazaré era uma região meio desprezada na época, sabe? Ela vinha de uma família simples, vivendo sob o domínio romano. E é desse cenário tão humilde que surge uma das figuras mais influentes da história da humanidade. É impressionante. Para a gente começar a entender essa história, a nossa primeira parada tem que ser a fonte principal, os relatos do Novo Testamento. É ali que os primeiros contornos da vida dela são desenhados, uma vida marcada por momentos de uma fé gigantesca e muita aprovação. A narrativa bíblica nos dá alguns marcos cruciais, né? Começa com o anúncio chocante do anjo Gabriel, depois vem o nascimento super humilde lá em Belém, aí tem a intervenção dela, bem sutil, que acaba levando ao primeiro milagre de Jesus, em Caná. E talvez o mais forte de todos, a presença dela firme, corajosa, aos pés da cruz. E no final, a gente ainda vê ali, junto com os primeiros cristãos, uma discípula fiel entre eles. E esse é o momento. A resposta de Maria para o anjo Gabriel define quem ela era. Pensa bem. Diante de uma proposta divina que ia virar a vida dela de cabeça para baixo e expô-la a todo tipo de julgamento, a resposta dela não é de dúvida, é de aceitação total. Essa frase mostra uma fé, uma obediência e uma coragem que são, assim, extraordinárias. E olha só, logo no comecinho, a alegria de ser mãe já veio com um aviso bem sombrio. A profecia de Simeão no templo conectou o nascimento do filho ao sofrimento que viria no futuro. Isso humaniza a história dela de um jeito muito poderoso. Ela não era só um instrumento passivo, mas uma mãe que sentiria a dor mais profunda que se pode imaginar. Bom, até aqui, a história de Maria é, na maior parte, um terreno comum para todo mundo. Mas é a partir deste ponto que as interpretações teológicas começam a se dividir e se dividir drasticamente, criando uma separação profunda que moldou as diferentes tradições cristãs por séculos. Agora, o interessante aqui é ver como uma única palavra, irmãos, pode levar a caminhos tão diferentes. A visão protestante, que se baseia numa leitura mais direta de passagens como a de Marcos, entende que Maria e José tiveram outros filhos. Simples assim. Já as tradições católica e ortodoxa, para preservar uma doutrina central sobre Maria, interpretam que a palavra grega adelphos não queria dizer só irmão de sangue, mas também parentes próximos como primos. E para entender a posição católica, é fundamental conhecer este termo aqui, hiperdúlia. Não é adoração, que é a latria, essa é só para Deus. Também não é a mesma veneração, ou dúlia, que se dá aos outros santos. É uma categoria especial, uma honra única só para ela, como a mãe de Deus. Essa distinção é a chave de tudo na teologia católica. Então, esses aqui são os 4 pilares da crença católica sobre Maria. São os dogmas marianos. São crenças inegociáveis que definem a posição única dela na fé. O primeiro, Mãe de Deus ou Theotokos, foi definido lá atrás, em 431. Os outros foram se desenvolvendo com o tempo. E é importante notar que algumas doutrinas, como a Assunção, que só foi definida em 1950, não estão na Bíblia. E isso, claro, vira um ponto-chave de divergência. Então, do lado protestante, o ponto crucial é o seguinte: Maria é, sim, profundamente honrada, ela é um modelo de fé, a mãe de Jesus, mas, com base no princípio de sola scriptura, ou somente a escritura, qualquer prática que não esteja escrita na Bíblia, como a veneração ou pedir intercessão, é rejeitada. A crença central é que Jesus é o único mediador. E ponto final. Mas a história de Maria não para nas fronteiras do cristianismo, não. A figura dela ressoa, e de um jeito surpreendente e muito profundo, no coração de outra grande religião mundial. E esse dado aqui, para muita gente, é de cair o queixo. Sabe o que isso significa? Maria, ou Miriam, como é chamada, é a única mulher mencionada pelo nome em todo o Alcorão. E não é só uma vez, não, são dezenas de vezes. Mais vezes do que no Novo Testamento. No islamismo, Mariam é uma figura de um respeito imenso. O Alcorão confirma o nascimento virginal e a pureza dela. O capítulo 19, que se chama Mariam, conta a história dela. A semelhança com o relato de Lucas é impressionante.
Mas existe uma diferença teológica fundamental. Para os muçulmanos, Jesus, ou Isa, é um dos maiores profetas de Deus, mas não é o seu filho. Agora, saindo um pouco da teologia e entrando na cultura, o legado de Maria é vasto. É visível em todo lugar, especialmente na arte, onde a imagem dela se tornou um dos temas mais duradouros e reconhecíveis da história. E esse detalhe do manto azul é genial para ilustrar o status dela. Porque na Europa medieval e renascentista, o pigmento azul ultramarino vinha do lápis lazuli, uma pedra semipreciosa importada lá do Afeganistão, era absurdamente caro, mais caro que ouro, então vestir Maria de azul era um ato de devoção máxima, era reservar o pigmento mais precioso para a figura mais honrada. Ao longo dos séculos, a arte criou temas muito poderosos. O Theotokos bizantino a mostra como uma rainha, a portadora de Deus. O Stabat Mater captura aquela dor silenciosa, digna de uma mãe na crucificação. E talvez o mais famoso de todos, a Pietà, como a do Michelangelo, que retrata um momento de sofrimento indescritível e um amor materno profundo. E assim a gente volta ao início, de uma jovem em Nazaré a uma figura que carrega múltiplos títulos: mãe, serva, Theotokos, rainha do céu, Mariam. A história dela nos mostra como uma vida de fé pode ecoar através dos milênios, sendo reinterpretada o tempo todo. A questão que fica no ar, talvez, não seja qual título está certo, mas sim o que essa figura tão multifacetada continua a representar para tantas culturas e pessoas diferentes até hoje.